Os senhores já estão determinados a criminalizar um movimento. Os senhores já estão determinados a criminalizar a reforma agrária. É isso que os senhores estão determinados. Para os que aqui ficam espantados de como é um acampamento do MST, vão para as periferias das grandes cidades ver como que vive o povo. O povo vive mal. Vive, muitas vezes, em casinhas apertadas, de 2, 3 cômodos, às vezes de um cômodo só, que não tem nem banheiro. E essa gente reclama para quem? É disso que nós estamos falando. É para que essa casa legisla. Então, nós temos que, de uma vez por todas, parar com isso aqui. Isso aqui não vai levar a lugar nenhum, a não ser um relatório que já está pronto na cabeça do relator, que é de tentar criminalizar o MST. Agora, eu digo, senhor presidente, aqui está eivado de vícios regimentais. Essa comissão está eivada de vícios regimentais. Ela vai ser questionada no judiciário, sim, porque do jeito que ela está sendo conduzida, ela não está primando pelo processo legal da nossa Câmara. Queridos, eu não quero ganhar no grito. Deputada vem com jurisprudência pra cá. Ela não pode passar, ela que recorra no Supremo. Eu quero ganhar no regimento. Eu só grito quando desligam o meu microfone, mas eu estou baseada no regimento. Caso os senhores não leiam o regimento, eu não posso fazer nada. Presidente. Questão de ordem baseada, senhor presidente, com todo respeito, na Comissão de Educação, 33, parágrafo 1º. Durante... Gente, quer fazer um videozinho, presidente, para depois postar na internet lá. O jogo da democracia, ele tem uma norma, e a norma é o regimento, é a Constituição, vamos ter calma. Fazer um vídeo. Veja, se nós entendemos que a CPI é uma CPI importante para investigar possíveis consequências dos conflitos que envolvem a questão da terra, mas para os senhores criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mesmo do ponto de vista dos senhores, que é o ponto de vista de quem é financiado pelo agro, do ponto de vista de quem está relacionado, muitas vezes, à grilagem de terra, ao garimpo ilegal, mesmo do ponto de vista, os senhores propuseram uma comissão que inviabiliza a participação de nós, deputadas e deputados, em outra comissão permanente, das quais somos membras e membros. Canalice é o que o senhor está dizendo. Quantos deputados do Partido dos Trabalhadores se dirigiram com perguntas a depoentes? Se eu não me engano. Todos os outros estão inscritos depois da saída dos depoentes, aliás, orientada pelo relator, deputado Ricardo Salles. Não é verdade. Tá? Não teve orientação nenhuma. Não me interrompa. Não, interrompa o senhor, a senhora está mentindo. O senhor não me interrompa. A senhora está mentindo. Não me interrompa, fique calmo e não me interrompa. Vai imputar coisa errada para outro. Não me interrompa, fique calmo. Eu quero falar sobre o senhor. Porque, olha, veja, essa comissão começa cheia de problemas regimentais, ela nem sequer tem objeto. O objeto dos senhores é criminalizar o movimento e, aliás, é tentar fazer retroceder a luta pela reforma agrária. Porque, obviamente, isso atinge os seus financiadores. Presidente, eu fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui. No site do TSE, está aberto. Alexandre Funari Negrão doou R$100 mil para o candidato Caiado no ano de 2018, que correspondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito. Se o senhor se incomoda, que chegou alguém aqui aos 28 anos sem um centavo de dinheiro de trabalho escravo, sem um centavo de dinheiro de quem depreda o meio ambiente e sem um centavo de narcotraficante. Sinto muito. Quero ver a campanha. Você sai daqui na nossa frente. Pode retirar aquela senhora de branco ali, por favor. Pode retirar a senhora. Muito obrigado. Peraí, eu só vou perguntar para ele. Desculpa, eu sou membro da comissão, peço desculpa. Saiu um deputado que veio para cima de duas parlamentares e vocês vão tirar
mulher que tá aqui? Por que ela vai sair? Olha só, mulher, por que não fizeram com o homem? Não, eu quero ficar. Eu quero ficar. Comigo sair. Não, eu quero ficar. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias. Indeferido. Indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Tem um inquérito contra o senhor na PGR por cortar o microfone de deputado. Senhor presidente, senhor presidente. Provas contra o senhor. Senhor presidente. Que está aberto, Vossa Excelência. Que medo. Bom, presidente, o governador, ele fez uma série de ilações, acusações, nenhuma delas, com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. E o golpe de 64 e a ditadura militar de 64 é um crime. Isso contra... na sua visão, só vai me desculpar. Não, isso não é a minha visão, general. Isso não é a minha visão. Isso é isso história. É a sua visão. Isso não, é história. Não é essa. E os tribunais, internacionais, que reconhecem que a ditadura militar do Brasil foi um atentado contra os direitos humanos, contra a vida, contra os direitos políticos e contra os direitos físicos dos brasileiros e das brasileiras. Infelizmente, esse país não puniu como deveria punir os torturadores e os assassinos da ditadura militar de 64, general. Quero dizer para vocês que eu repudio e lamento que dentro do parlamento e dos parlamentos que foram fechados durante a ditadura, um general que participou desse processo tenha o direito de defender a ditadura militar. Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Nós não vamos compactuar com defesa da ditadura no parlamento. Vossa Excelência, deputada Paula, deputado Thiago, não estariam aqui se tivesse ditadura no Brasil. Estariam caçados se tivesse ditadura nesse país. É uma vergonha! Uma vergonha, Vossa Excelência! Agora, eu sim faço perguntas bastante concretas ao deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o que fazia a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, no gabinete do seu irmão, na Assembleia Legislativa? A relação da sua família com o crime organizado no Rio de Janeiro e com as milícias é antiga. E isso o senhor nunca responde. Vai se esconder novamente através de falsas ilações. PL 490 representa, sim, um genocídio legislado, porque vai afetar diretamente, povos isolados. Autoriza a entrada, o acesso de terceiros em territórios onde vivem pessoas, povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, mesmo com indígenas que vivem no mesmo território. Cabe a nós lutar pela proteção dos territórios onde vivem esses povos. O 490 ainda autoriza o garimpo ilegal. E nós estamos, desde o 1º de janeiro, lutando para acabar com o garimpo ilegal nos territórios indígenas. Não é possível caminhar para um Brasil de pé, tentando colocar os direitos indígenas no chão. Senhores parlamentares, todas as vezes que eu deparei com os senhores aqui, nesses dias, em comissões, nós demos show de civilidade. No Abril Indígena, colocamos 513 deputados aqui, mas, ao mesmo tempo, no dia 24, quando colocamos 513 cocares, nós demos show de civilidade. Todos os parlamentares que eu deparei aqui nessa casa falavam: senhora deputada, eu não sou contra os direitos dos povos indígenas. Senhora deputada, eu tenho sangue indígena nas veias. Hoje,
vocês terão indígena. Na verdade, vocês terão sangue indígena nas suas mãos. Como vocês querem ser lembrados nesse Brasil tão diverso? O povo brasileiro, que tem origem de sangue indígena nas veias ou que tem origem de sangue indígena nas mãos? Demarcação já!